Aleluia, aleluia. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu te apresento, Senhor, esta live, Pai, este momento da sua palavra, Pai. Peço, Pai, que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento dos meus irmãos, Senhor, para que esta palavra, Senhor, possa tocar fundo no coração, na alma e no espírito de cada um deles, Senhor. Pai, a tua palavra é viva e eficaz, Pai. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, Senhor. E ela não volta vazia, Pai, sem antes fazer aquilo ao qual o Senhor já determinou, Pai. E eu sei, Pai, que o Senhor já determinou corações aqui para serem alcançados, mentes para serem libertas, Pai, e oprimidos, Senhor, serem liberados, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, entra nos corações, Espírito Santo de Deus, tu que és aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, adentra cada lar, toca em cada coração. Eu te entrego o controle dessa live, amado Espírito Santo de Deus. Que não seja eu falando, que não seja pelo meu achismo. Toma minha boca, Espírito Santo de Deus. Que cada palavra que eu disser seja aquela que vem direto do coração do Pai aos seus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te entrego o controle total e absoluto da minha mente, do meu intelecto, das minhas emoções, do meu racionalismo e dos meus lábios. Toma conta. Tu és o preletor principal nesta live, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma palavra para vocês, uma palavra poderosa. Eu quero trazer um ensino a respeito do Senhor Jesus. Na última live que eu fiz, eu disse que o Senhor Jesus, ele não foi o plano A, não foi o plano B, não foi o plano C de Deus. Ele sempre esteve desde o princípio com Deus. Ele sempre foi o único plano de Deus para todos nós. Amém? Glória a Deus. E eu vou iniciar o nosso estudo aqui em Gênesis, né? Em Gênesis no capítulo 3, né? Onde vem nos falar sobre o pecado do homem, o pecado de Adão e Eva contra o próprio Deus. E para que eu possa falar a vocês, para que vocês possam compreender que o Senhor Jesus é o único plano desde o início, de Gênesis a Apocalipse, de Deus, que não foi após o Senhor trazer seus profetas e o povo pecar e o povo não obedecer, que Deus trouxe o Senhor Jesus como um plano B, um plano C, um plano D. Não. O Senhor Jesus, ele foi o único plano, sempre foi o plano A. O Senhor Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele está no início e ele está no fim. E Deus sempre preparou o momento da cruz ali, porque ele sabia que o ser humano é falho, que o ser humano, ele está suscetível a cair. O ser humano, ele está suscetível à desobediência, porque desde que o pecado entrou ali no Éden, através do pecado da mulher e do homem, o ser humano cai sucessivamente. Em Gênesis 3, aqui nos relata quando a serpente vem falar com Eva, né? E a palavra nos declara o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim?
Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Está no meio do jardim que não podemos comer. Ali com a serpente. Então o que ela fala? Nós podemos comer do fruto de todas as árvores. O único fruto que nós não podemos comer é da árvore que está no meio do jardim. Então, inicia-se um diálogo, tem um início, uma chance para que a serpente dê início ao seu plano perverso de fazer com que o ser humano caia, com que o ser humano peque, com que o ser humano desobedeça ao próprio Deus. Deus disse assim: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. A mulher respondeu: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Após dar início ao diálogo, e após a mulher fazer isso, a serpente ela rebate: é claro que vocês não morrerão. Vocês serão como deuses, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. E a mulher, a partir daquele momento, pela primeira vez, ela prestou atenção naquela árvore. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Então a mulher que nunca tinha prestado atenção naquela árvore que estava no meio do jardim, ela prestou atenção à árvore. A partir do momento que a serpente lhe instigou, e ela olhou a árvore e ela viu que a árvore era linda e que o fruto dela parecia saboroso. Quando ela olhou, ela desejou em seu coração. E quando ela desejou em seu coração, isso deu início ao pecado. O pecado, na maioria das vezes, ele não culmina com um ato em si. O pecado, ele se inicia quando nós olhamos, quando nós desejamos com o nosso coração, quando nós olhamos com os olhos, vai para a nossa mente, desce para o nosso coração, e aí do nosso coração já gerou-se o pecado. O Senhor Jesus, ele vem nos dizer ali, no Sermão do Monte, que a palavra de Deus nos diz que aquele que adulterar, aquele deverá dar carta de divórcio à sua mulher. E o Senhor Jesus, ele reformula essa lei. Ele declara que aquele que em pensamento desejar aquela mulher, ele já cometeu adultério. Porque o pensamento, quando você pensa, quando você olha, quando você pensa, ele desce para o coração e gera o pecado. Ali já está a um passo de você ir às vias de fato, de você cometer o pecado verdadeiramente. A mulher viu que a árvore era linda e seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava ao seu lado. E ele também comeu. Deus deu a Adão ordem para que ele tomasse conta. Deus deu a Adão ordem para que ele tomasse conta ali daquele jardim. Ele ordenou a Adão que não deveria ser-se alimentado da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi a Adão que Deus deu essa ordem. A serpente veio falar com a mulher, mas Adão estava ao seu lado. Adão estava ouvindo tudo aquilo que a serpente dizia à sua mulher. E a mulher, após comer aquele fruto delicioso, deu ao seu esposo e ele também o comeu. E naquele momento os olhos deles se abriram e eles perceberam que eles estavam nus e pegaram folhas de figueiras e as cozeram
umas às outras para se cobrirem. Os olhos deles se abriram. A partir do momento que eles praticaram o pecado, a partir do momento que a desobediência entrou no coração deles, que eles se deixaram se ludibriar pela serpente. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus clamou ao homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei para que não comesse? Quem lhe disse que você estava nu? O homem tinha um corpo glorificado. Ele não tinha noção do seu corpo nu. Para ele aquilo era normal. Não havia pecado em ele estar nu naquele jardim do Éden ali, onde tudo foi preparado para ele, para que ele e a mulher dele tomassem conta. Mas quando ele desobedeceu a Deus, quando a desobediência entrou no coração dele, ele se deixou levar pela mulher e pela serpente, ele percebeu que ele estava nu. Mas o homem, ao invés de tomar responsabilidade pelo ato que ele havia praticado, ele simplesmente passou a responsabilidade para a mulher. O homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Tivesse ele se ajoelhado aos pés de Deus e declarado: Senhor, eu pequei contra ti, reconheço o meu pecado, Senhor, perdoa-nos. Talvez tudo poderia ter sido diferente, mas ele se eximiu da sua culpa e jogou a sua culpa na sua mulher. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que você fez? A mulher também repassou a culpa. A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor Jesus está aqui. Quando Deus diz: uma vez que você fez isso, maldita é. Aqui a serpente prefigura Satanás, a maldita serpente, a serpente que está em Apocalipse 29, que foi lançada no lago de fogo e de enxofre. Uma vez que você fez isso, maldita é entre os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça. Quem ferirá a cabeça de Satanás? O Senhor Jesus. Quem que terá inimizade contra Satanás e lutará a favor do povo de Deus e nos resgatará e se entregará como um sacrifício vivo, santo e perfeito? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus está desde o início com Deus. Ele não foi um plano A, B, ou C ou D de Deus. Ele foi o único plano de Deus para resgate das nossas almas. Uma vez que farei que haja entre vocês inimizade, Ele, o Senhor Jesus, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando que Satanás feriu o calcanhar do Senhor Jesus? Quando armou as astutas armadilhas para que ele fosse crucificado ali naquela cruz.
Deus sempre teve o Senhor Jesus como o único capaz, como o alfa, como o ômega, como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O Senhor Jesus estava aqui quando Deus disse: e haja luz. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus estava com Deus quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque Deus diz: façamos o homem. Ele não disse: eu farei o homem a minha imagem e semelhança. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assim Deus o criou. Em Gênesis 1, 26, então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Ele será semelhante a nós. E ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É a primeira vez que o Senhor Jesus é mencionado na palavra de Deus como nosso Salvador, como nosso Redentor. Em 1 Coríntios 15, no versículo 22, a palavra de Deus nos diz o seguinte: assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão vida nova. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Em Romanos 5, a partir do versículo 6, Paulo vem nos falando, vem nos explicando como que o Senhor Jesus estava lá no Éden, quando o homem pecou. Quando Adão e Eva pecaram, Deus já tinha o Senhor Jesus já pronto, como a única forma de resgate e salvação das nossas almas. Eu vou ler do 6, mas para vocês terem uma ideia, para vocês terem do que o texto diz, mas explica-se melhor a partir do 12. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Antes de nós aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, das nossas almas, antes que nós o declaramos com nossa boca que o aceitamos e o reconheçamos como único e suficiente Salvador, nós somos considerados inimigos de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus. Quando Adão pecou, o pecado, no versículo 12 agora, Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte.
que se estendeu a todos, porque todos pecaram. E por mais que Deus mandasse os seus profetas, e por mais que Deus mandou seus juízes, Deus mandou seus profetas, Deus mandou seus homens de Deus falar: abandonem o pecado, se convertam a mim, venham a mim com jejum, com choros e lamentos, e eu os perdoarei. E Deus mandou profeta após profeta, homem de Deus após homem de Deus, e o povo pecou, e o povo foi ali para Babilônia, foi levado escravo, foi cativo por Satanás, mas nem assim o povo deixava os seus caminhos maus, nem assim. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo em que nós não o conhecemos, mas a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você peca novamente, você está condenado ao pecado eterno. Mas só há salvação na sua vida em Cristo Jesus quando você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Como você o confessa e quando você o reconhece. Amém? Mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram. O tempo de Moisés é quando a lei foi dada, para que a lei fosse cumprida, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Adão é um símbolo, Adão é uma representação do próprio Senhor Jesus, daquele que viria, daquele que entregaria a sua vida por muitos, para resgate das nossas almas e para que o Evangelho se estendesse até nós. Porque antes o Evangelho, ele era só direito dos hebreus, dos judeus, do povo escolhido que Deus tinha separado para si. A partir do momento que o Senhor Jesus veio, que ele trouxe o Evangelho a toda criatura e que ele morreu como um sacrifício vivo, santo e perfeito, como Cordeiro Imaculado, a salvação foi estendida a todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e o confessam como Salvador para a glória de Deus. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. É o resultado da dádiva de Deus, e o resultado da dádiva de Deus é bem diferente. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado de pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita sermos declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado do único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, e todos que a recebem reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus pode nos conduzir à salvação. Só o Senhor Jesus pode nos conduzir à vida eterna. O Senhor Jesus, o Alfa, o Ômega, o Senhor Jesus que foi o único plano perfeito de Deus para a salvação das nossas vidas, para a salvação das nossas almas. O Senhor Jesus, ele morreu sem pecado.
Ele veio para muitos, ele veio para um povo que era dele, mas os dele o rejeitaram. O Senhor Jesus era judeu, ele nasceu no meio dos judeus, ele veio para os judeus para que houvesse salvação entre eles, mas eles o rejeitaram. Mas Deus já sabia de tudo, Deus já contava com isso, Deus é o Criador dos céus e da terra. E assim como Adão prefigura o Senhor Jesus, que ali quando Deus declara, ele lhe ferirá a cabeça, o Senhor Jesus ferirá a cabeça da serpente, como está em Apocalipse 29. Em Apocalipse 29, a palavra de Deus nos declara. 22, me perdoem, Apocalipse 22. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Em Apocalipse 12, 9, esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo, foi lançado na terra com seus anjos. Satanás, a antiga serpente, a serpente que estava ali no jardim do Éden, a serpente que levou a mulher a desejar do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e levou-os a pecar, achando que isso seria suficiente para a destruição da humanidade. Só que Deus, o Criador, Deus, o grande eu sou, já havia pensado nisso, já havia preparado o seu filho que estava à sua destra, o seu filho que era Deus contigo, para que ele viesse a este mundo como um homem, para resgate e salvação das nossas almas. E ele lhe ferirá a cabeça. O Senhor Jesus feriu a cabeça da serpente, e a antiga serpente chamada Diabo foi lançada no lago de enxofre. Aleluia! A palavra de Deus nos diz em Gálatas 4:4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Deus sabia de tudo. Deus, o Senhor Jesus, Ele está desde Gênesis a Apocalipse, a presença do Senhor Jesus em Gênesis, a presença do Senhor Jesus em Salmos, a presença do Senhor Jesus ali em Isaías. Isaías é considerado como o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre o Senhor Jesus. Mas em toda a Bíblia, Deus fala sobre o seu Filho, o único plano, o plano perfeito, que não foi um plano A, um plano B, um plano C. Ele sempre foi, sempre é e sempre será a única salvação para nossas almas. É ao Senhor Jesus que nós devemos render graças. É ao Senhor Jesus que nós devemos anunciar como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa mente. É a Ele e somente a Ele. Ao Deus Pai Todo-Poderoso, ao grande eu sou e ao Senhor Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
E é maravilhoso ver como um pai que nos criou, um Deus todo-poderoso, como nós podemos nos achegar a Ele como filhos, lendo a palavra de Deus e percebendo que desde o início Ele sempre teve um plano para conosco, Ele sempre teve um plano de salvação para a redenção da sua alma, para a redenção dos seus pecados. O Senhor Jesus veio para nos purificar. E não há pecado que Ele não possa perdoar. Muitas vezes você pode estar pensando aí, não, eu fiz isso, aquilo outro, eu me sinto abominável, como que Deus pode me perdoar? Ele pode te perdoar porque Ele entregou o seu Filho. Ele sacrificou a si, Ele sacrificou ao seu Filho pela sua alma. Porque para Deus uma alma vale mais que o mundo inteiro. E Satanás luta o tempo todo para roubar a sua alma, para fazer com que você caia nas garras deles, para te enganar, para fazer com que você desacredite das promessas de Deus. Não faça isso, meu irmão. Deus sabe de tudo. Deus nos conhece antes mesmo do nosso nascimento. A palavra de Deus nos diz em Salmos 139 que Deus já nos via quando nós éramos gerados informes no ventre da nossa mãe. Para Jeremias, Deus disse: eu te conheci antes, eu te formei, eu te conheci antes mesmo que fosse gerado. Eu já o determinei como profeta às nações. Você não é um erro do acaso. Você foi escolhido, você tem um propósito. O propósito de Deus é a salvação da sua alma. Você não é acidente de um acaso. Por mais difícil que tenha sido a sua concepção, por mais que você ache que não há jeito para a sua vida, Deus nunca perdeu o controle da minha vida, da sua vida. Deus nunca perdeu o controle da nossa história. E o Senhor Jesus é a testemunha de tudo isso. O Senhor Jesus, o único plano para a salvação da minha e da sua vida. O único que abriu mão da sua divindade, que estava à destra com Deus, veio como ser humano, veio como escravo, como um servo, para servir. Por mais difícil que tenha sido a sua juventude, por mais difícil que tenha sido a sua infância, por mais abomináveis que tenham sido os seus pecados, Deus está à distância de uma oração. O Senhor Jesus te escuta, Ele está contigo agora, o Espírito Santo de Deus está contigo. Faça uma oração, declare: Senhor, eu quero essa salvação. Eu me entrego a Ti, Pai. Eu me entrego a esse Deus que sempre quis me salvar e me resgatar, desde o princípio, desde a criação do mundo. A palavra de Deus nos diz que a terra e todos os animais da terra e toda a natureza foi feita para que o homem dominasse sobre ela. E com o pecado isso se perdeu. Mas a natureza geme com grande expectativa a hora em que nós nos renderemos ao Senhor Jesus, a hora em que Satanás será lançado num lago de fogo para a redenção das nossas almas. Confesse o seu pecado, se ajoelhe diante de Deus e peça perdão. Deus te ama. Deus te ama. Seja o que quer que nós façamos nessa terra, sim, nós temos que
que cumprir com as consequências dos nossos atos, mas Deus nos salva. E Ele promete para nós um futuro glorioso. Bastando que para isso nós o aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós o reconheçamos, que nós andemos nos seus caminhos, nos seus mandamentos, nos seus estatutos e cumpramos a sua vontade. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela não é difícil. Ela é prazerosa quando nós não queremos desagradar a esse Deus que entregou o seu Filho por mim, por você. Para Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Essa é a sua alma. Deus quer te alcançar, se permita ser alcançado. Amém? Aleluia! Faça essa oração. Vamos fazer essa oração neste momento? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai, repita comigo. Eu aceito e reconheço o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu não quero viver mais esta vida sem Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, me ensina a andar nos Teus caminhos, perdoa os meus pecados. Eu aceito o Senhor Jesus como Senhor, como meu suficiente Senhor e Salvador da minha alma, para a glória de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Salva-me, Pai, eu preciso de Ti. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a esta alma que clama por Ti, Espírito Santo de Deus. Toca no fundo desse coração, dessa alma sedenta. Ah, Espírito Santo de Deus, envia os Teus filhos até esta pessoa, para que a Sua palavra viva e eficaz liberte-o das garras de Satanás, para que ele saiba, que ele tenha plena convicção que para o Senhor Jesus, a alma dele vale mais que o mundo inteiro. Aleluia, Pai. Pai, Tu conheces, Senhor, o nosso coração, Senhor. Tu sonda a nossa alma, Senhor. Vá de encontro, Pai, a cada alma que está ferida. Vá de encontro, Pai, a cada alma que está perdida, que clama por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus, adentra os corações, adentra os lares. Abre os olhos do entendimento, abre os olhos do coração dessas pessoas e que elas possam aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ah, Pai, nós Te amamos, nós Te glorificamos, nós Te rendemos graças, Pai. Ah, Senhor, eu Te glorifico, eu Te exalto, porque a minha vida é para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que eu diminua e que Tu cresças em mim, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor apareça, Pai. Abba, toda honra, toda glória, toda exaltação sejam dadas a Ti, ao Senhor Jesus, ao Deus vivo, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao Alfa, ao Ômega, ao princípio e o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, todas as pessoas que participaram dessa live, abençoe aquelas que ainda assistirão, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa, possa adentrar em cada coração, em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus pela vida de todos que estão comigo nessa live. Foi um privilégio estar com todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom, shalom. Tchau. Fiquem todos com a paz do Senhor. Aleluia, aleluia.